Meus irmãos, a paz de São Jesus, peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que curtam esse áudio e que também ativem o sininho para receber as notificações. A palavra do Senhor diz assim em Isaías, capítulo de número 6, no versículo de número 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. O texto lido aqui ele fala sobre o profeta Isaías e o chamado que ele recebe da parte do Senhor para iniciar o seu ministério como profeta sobre Israel. Mas é interessante que o texto ele vincula um evento a outro evento. Ele vincula o evento do chamado de Isaías, de ele ter visto o Senhor, de ele ter sido ali colocado como profeta sobre Israel, mas vincula a morte do rei Uzias. Ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E o rei Uzias, só para a gente situar um pouquinho sobre esse personagem, ele foi um rei que fez muitas coisas boas. A palavra ela mostra o quão próspero foi o reinado do rei Uzias, e lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26, o relato bíblico ele mostra bem isso. Mas no final da sua vida, Uzias ele se corrompeu. Lá no versículo de número 16, do mesmo capítulo 26 de 2 Crônicas, diz que ele já tinha se fortificado, ele se exaltou no seu coração e se corrompeu, até que transgrediu contra o Senhor. Entrou dentro do templo, fez coisa que não era para fazer, foi sacrificar, coisa que era para sacerdote fazer e não para rei. Entraram alguns sacerdotes lá para poder retirar ele, 80 sacerdotes, porque o homem estava irredutível, não queria sair de dentro do templo. E ele começou a ser acometido de lepra ali no meio daquela situação toda, daquela confusão toda, e a palavra fala que quando ele viu que ele estava ficando leproso, que o Senhor estava ferindo ele mesmo saiu correndo no meio do templo, mas acabou que ficou leproso, morreu leproso, e o período que viveu com essa lepra, ele viveu numa casa separada e foi excluído da casa do Senhor. Não podia mais chegar dentro da casa do Senhor para adorar a Deus, não mais para sacrificar, porque ele não podia mesmo, mas nem para adorar, devido a essa questão da lepra. Irmãos, o que acontece? Quando eu entrei no deserto, e aí dentro dessa questão do rei Uzias, eu entrei no deserto e eu pensava que o deserto era um juízo, que o deserto era apenas isso, um juízo. E eu meio que tinha aquele pensamento que eu hoje discordo mais do que nunca, de que o adversário ele dominava, né? Que era como se fosse assim, Deus ele tinha me abandonado às feras, né? Ele tinha me lançado às feras, né? Na mão do inimigo e dito para o adversário assim, olha, faz o que quiser, agora é contigo. Era exatamente esse pensamento que eu tinha. Eu pensava que era assim que funcionava, que o inimigo ele ia tocar em tudo na minha vida, destruir o que ele quisesse, pintar e bordar, e que Deus, ele, a partir daquele momento, ele não mais ia ter controle. Na verdade, ele ia abrir mão do controle dele. Só que foi um engano isso. Eu fui descobrindo depois que o deserto nada mais é do que um tratamento. Ele também tem esse cunho de juízo, também tem essa vertente de juízo, sim. É uma colheita daquilo que a gente plantou, né? Como a gente sempre fala. Mas ele é um tratamento. E há uma necessidade de uma busca pela transformação, por uma transformação. Para algo melhor, sim, para um novo homem, uma nova mulher, com certeza. Mas também existe a necessidade de não ser mais o velho homem, a velha mulher. E é sobre isso que o texto ele fala. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. O rei Uzias, ele teve que morrer, para que Isaías ele vivesse uma experiência. No ano em que o rei Uzias morreu, Isaías viveu uma experiência com Deus. Isaías foi vocacionado ao seu ministério. O rei Uzias, ele tipifica isso. Aquele homem, aquela natureza nossa, que cada um que está ouvindo vai se identificar com o seu Uzias. O rei Uzias que morreu, ele era um homem soberbo. Ele se corrompeu no final dos seus dias, se exaltou, como a palavra fala, e ele ficou autossuficiente. Ele achava que ele podia fazer o que ele queria, da forma que ele queria, que ninguém mandava nele, que abaixo de Deus era ele. Então ele não tinha que dar satisfação para sacerdote, ele entrou dentro do templo para sacrificar, coisa que ele não podia. Tinha que ser sacerdote, havia turno, havia família, havia uma série de regras. Ele quebrou essas regras, foi lá e achou por bem que ele tinha que sacrificar. Muitos de nós somos levados ao deserto pela arrogância, outros são levados pela autossuficiência, né? Achavam que podiam fazer tudo do jeito que queria,
outros foram levados por causa do ciúme, e aí eu me incluo nesse time aí. O meu time é o time do ciúme, da neurose, né, da desconfiança, possessividade, enfim, esse aí é a minha especialidade no deserto, que o deserto ele tem especialidade, né? Outros eram rixosos, né? Queria brigar por causa de tudo. Outros eram explosivos, eu também tinha um pouquinho desse lado. Então, cada um tinha o seu rei Uzias, aquele que reinava, que governava a nossa vida, né? O rei é isso, é aquele que governa, é aquele que manda, é aquele que tem o domínio. Então, o nosso velho homem, ele era quem regia a nossa vida, não era o Senhor, não. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor. A nossa vida cristã é assim mesmo, irmãos, é despojar e se revestir. Nesse áudio aqui eu não estou falando sobre revestir de um novo homem. A gente poderia falar você ser uma mulher mais paciente, menos ciumenta, um homem mais carinhoso, um homem mais longânimo, e poderia falar um monte de coisa, né? Eu poderia falar dos frutos do Espírito Santo. Isso é se revestir de um novo homem, mas também é necessário se despojar do velho homem. E esse é o rei Uzias que deve morrer na nossa vida. Qual é o rei Uzias que deve morrer na sua vida? Uma vez eu fiz um comentário, né? E esse comentário eu achei bem interessante o que aconteceu depois, né? Eu coloquei no grupo de restauração que eu botei assim, ex-explosivo e ex-ciumento. E aí cada um dos irmãos começou a colocar ex-rixosa, aí o outro botou ex-mimada, ex-infantil, ex-possessivo, ex-violento, cada um botou uma coisa, né? Enfim, todo mundo botou ali o seu rei Uzias, aquele que governava a sua vida, aquele que dominava o lar, né? Que queria dominar o lar e ali trazia um monte de dificuldade para dentro da família. É necessário que o nosso velho homem ele morra. Aqueles que já se batizaram em Cristo Jesus nas águas sabem que o batismo é isso, é a morte do velho homem e o nascimento de um novo homem. Esse é um ato simbólico, né? Mas também um ato espiritual. Isso é uma coisa que acontece no ato do batismo. Pelo menos deve acontecer. É bom que aconteça, né? Se bem que tem muitos batismos que a pessoa às vezes vai lá e toma um banho só. Eu tive uma experiência com o meu batismo, mas o velho homem, ele morreu ali na minha descida nas águas, mas ele está sempre querendo voltar, né? Ele está sempre querendo voltar. Eu costumo dizer que ele está sempre pronto a pegar um Uber lá da onde eu me batizei, na cachoeira que eu me batizei, no batistério que eu me batizei, e ele vir até a minha casa de volta. Então, assim, ele está sempre pronto a voltar. E esse velho homem nosso, e quando eu falo velho homem, obviamente eu falo de velha mulher, velho homem, ele deve morrer para que venhamos a ver o Senhor, para que possamos vivenciar uma nova experiência. O deserto não é só um juízo, também tem essa questão do juízo, mas o deserto é principalmente um tratamento. A pessoa que nós éramos, não sejamos mais, para que venhamos a viver em novidade de vida, como novas pessoas. É difícil, olha, é muito difícil ser uma nova pessoa. Às vezes a gente fica olhando assim, eu mesmo falo, Senhor, misericórdia, eu quero mudar, mas às vezes parece que eu não mudo, né? E deserto é isso, a gente vai sendo provado, e Deus ele vai fazendo os testes, surpresa, né? Nos mostrando se a gente mudou ou não mudou. E às vezes a gente se surpreende positivamente, mas às vezes nos surpreendemos negativamente. Vemos que ainda tem coisas que não foram mudadas, que precisam ser mudadas. E isso a gente normalmente vê quando a gente se depara com alguma situação que exige uma reação nossa, né? E aí na nossa reação que a gente realmente demonstra ali quem nós somos, né? Se ainda somos a velha pessoa ou se já mudamos. Porque a ação, né, como eu sempre falo, eu falei isso no outro vídeo, a ação é algo premeditado. Você vai tomar uma atitude, você vai pensar a forma que você vai falar, o jeito, pode idealizar tudo. A reação não, você não espera. A reação é espontânea, então é ali que você realmente vê. Então Deus às vezes ele faz umas pegadinhas com a gente, né? O Senhor ele permite com que situações sejam criadas até de situações desconfortáveis, né? Situações desconfortáveis sejam criadas para poder ele ali mostrar para a gente, né? Nos provar, ele nos prova, né? Se mudamos ou não mudamos, se ainda continuamos a mesma pessoa ou se já há uma transformação. É necessário que o rei Uzias morra para que nós venhamos a ver a vitória de Deus, ver a restauração, ver o milagre, ver Deus operar aquilo que é impossível aos olhos humanos. Porque tudo que Isaías viu era impossível.
Aquilo dali era loucura, né? Se os irmãos for ler o capítulo 6 de Isaías, ele viu querubins, serafins, viu o anjo trazendo brasa, voando sobre o altar, Deus, o séquito de Deus, viu uma coisa assim de outro mundo. Então aquilo tudo só foi possível devido a momento, o cenário que se apresentou. Né? Foi o ano em que morreu o rei Uzias. Né? Já não havia mais o governo da razão, o governo da soberba, da autossuficiência. Que o Senhor nos abençoe e fique os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.